Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a Revolução dos Cravos, momento esse que marca ali a história de Portugal a partir de 1974. Revolução essa muito importante para a gente entender o fim do fascismo lá em Portugal. Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História e hoje eu falarei para vocês o que foi a Revolução dos Cravos. Primeiro momento, a gente deve se destacar o que? O conceito de revolução. Revolução se configura no que nós conhecemos como uma transformação. Uma transformação essa que ela vai carregar características sociais, políticas e econômicas. É essa mudança na estrutura social e nessa estrutura política e de governo. Além disso, pessoal, quando nós falamos sobre a Revolução dos Cravos, nós estamos falando o fim do nazifascismo, ele enquanto própria derrota ele pós Segunda Guerra Mundial. Revolução é um conceito que ela não se configura de um caráter de esquerda ou um caráter de direita. O conceito na história, ele existe, né, para explicar determinado momento ou período histórico ou conceito ou determinadas figuras históricas. E revolução tem a ver com isso. Existem revoluções de direita, existem revoluções de esquerda, como revoluções, né, conservadoras de direita. Nós temos a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, entre outros aspectos. Revolução de esquerda, nós podemos trabalhar como a Revolução Russa, a Revolução Cubana e por aí vai. Revolução é transformação. Dado esse devido conceito, eu acho que isso já ajuda a gente a resolver muitas questões, nós devemos destacar o quê, né? Que a Revolução dos Cravos, ela foi uma revolução feita por parte de militares de baixa patente, militares jovens de alta patente também, né? E em parte muito da população. Revolução essa que vai colocar fim ao modelo fascista salazarista. Certo? E aí, pessoal, a gente tem que entender, né, que essa ditadura salazarista, né, que vai se iniciar ali a partir de 1932, ela vai colocar fim, mas ela também já antecedia uma outra ditadura. E ela vai, né, colocar rumos ali, né, ao governo de esquerda, né, rumos a concepções socialistas, mas que em certa medida, em menos de um ano, essa revolução ela entra em decadência do ponto de vista da esquerda revolucionária e aí coloca de novo novamente um modelo agora capitalista. Beleza, pessoal? Além disso, a gente deve se perguntar, né, o que foi o salazarismo? Já que falamos tanto disso, mas o que é o salazarismo? O salazarismo, pessoal, ele vai anteceder a um movimento. O Salazar, né, que era professor e economista, ele vai anteceder, né, um movimento que nós conhecemos ali a partir de 1926, aonde Portugal vivia uma instabilidade política. Dentro dessa instabilidade política, né, vigorava modelos políticos que tentavam suceder, tentavam se implementar dentro dessa territorialidade. Sempre a gente deve se destacar assim, né, quando a instabilidade política ela é submetida, né, ela é imposta, modelos políticos e formas políticas surgem como tentativa de solucionar este problema. E aí naquele momento nós temos o que, né? A crise da Primeira República Portuguesa. E aí é uma disputa entre monarquistas e republicanos. A classe dominante também, né, ela entrava em disputa, né? Uma classe dominante, ela não tem uma hegemonia política, né? Ela diverge também entre si. Meu gato tá pedindo para sair, meu Deus. Vai, gato, vai menino, sai. E além disso, voltando, né? Além disso, pessoal, é um período de grande ascensão de quê, né? De práticas sociais. A Revolução Russa ela vai configurar uma influência no mundo, né? Aonde os movimentos de esquerda eles crescem muito, né? E observando esse contexto, esse movimento de efervescência política, a França ela vai instaurar, né? O que, né? Uma república ultraconservadora, através de uma figura, né, que a gente chama de uma república armada, né, um governo armado, fardado, e aí, nesse momento se constitui o que nós conhecemos como esse modelo ali mais ditatorial ali, né, de certa medida, um governo voltado para os militares. O Salazar, ele é convidado a ser um ministro da Fazenda, e aí, né, das Finanças, desculpa, ser o ministro das Finanças, e aí como o Salazar, ele tem algumas implementações econômicas, ele vai fazer vários cortes públicos,
E também vai fazer o quê, né? Essa concepção mais voltada para a ideia liberal. Lembrando que a gente tinha passado ali também pela crise de 29. Então, as medidas adotadas por Salazar era a ideia de fazer cortes públicos para o quê? Solucionar o problema econômico. E dentro dessa perspectiva, ele vai acabar cada vez mais ganhando notoriedade dentro da burguesia. A burguesia olha para Salazar e começa a enxergar de uma outra forma, começa a observar ele de uma outra maneira, começa a ganhar prestígio dentro da burguesia. E aí, a partir de 1932, lembrando que a Portugal ela era uma república parlamentarista e o Salazar ele vai ser colocado como primeiro-ministro e ele funde esses dois cargos, né? E aí nesse momento que nós temos a fundição, né, do parlamentarismo junto com o presidencialismo. E aí um ponto também, uma característica muito importante, pessoal, para destacar é o quê? Que Portugal ainda tinha uns resquícios do Império Português. Que resquício era esse, né? Eram algumas colônias, tanto lá em Angola quanto em Moçambique, e o fim do regime salazarista faz com que, né, algum processo de independência ocorra nessas colônias ainda ali no contexto já quase no final já do século XX. Beleza, pessoal? No momento que Salazar reorganiza o poder, reorganiza esse novo capitalismo ali dentro de Portugal, é instalado algumas medidas muito importantes. Essas medidas importantes são o quê? Primeiro, de forma legislativa. O Salazar, quando ele se instala, né, numa ditadura civil, né, de caráter extremamente fascista, né, implementada nessa ideia do fascismo, temos vídeo aqui falando sobre o que é fascismo, não entrarei em detalhes, mas para vocês não terem que ir lá, né, fascismo significa o quê, né? Essa intervenção do Estado na economia, esse modelo mais ditatorial, uma sociedade mais militarizada. Além disso, pessoal, as desigualdades sociais elas são excluídas do ponto de vista do corporativismo, porque a sociedade ela se vê como uma única coisa. Ah, mas e a redução de salário, o arroz salarial e as desigualdades que elas vão se aprofundando, isso aí tem que ser superado de forma mental pela ideia do corporativismo. E é essa concepção, né, de ideias fascistas quando nós olhamos ali no período entre guerras e também, né, posteriormente também. E aí, qual foram as suas legislações? As legislações para pensar o modelo salazarista é para imaginar que o quê? Que a partir da implementação do Salazar, foi implementado que as pessoas que elas ficavam presas, né, eram determinadas a ficar 5, 6, 7 anos presas, elas poderiam prolongar. Era um regime autoritário dentro do sistema carcerário. Esse ponto é muito importante porque faz com que a oposição ela tenha cada vez menos destaque. Lembrando que a ideia do fascismo é uma ideia de um partido único, não deve existir oposição de forma legislativa, mas de forma prática sempre existe, a oposição está aí para existir, só que quando você fosse pego, você seria punido muito maior, então era uma espécie de você colocar um medo ali entre esse momento. Além disso, pessoal, a partir de 1943, o Partido Comunista Português ele estava cada vez mais em crescimento. Lembrando que em 1939 nós tivemos o fim, em 1945 nós tivemos o 39 é o início, né? Em 45 nós tivemos o fim da Segunda Guerra Mundial, a derrota da Alemanha e da Itália e do Japão, e aí isso faz com que o nazifascismo entre em decadência. Portugal, observando ele no momento entre guerras, se coloca como neutro, já que ele entende que ele não pode quebrar relações, mas também não pode se aliar com o outro. Isso faz com que o seu regime fascista se sustente e consiga se prolongar além de um período e um determinado tempo. A partir daquele momento, o Partido Comunista ele começa a adotar uma medida um pouco mais diferente. Ele adota, né, características voltadas para quê? Né? Para uma ideia de uma organização mais popular, né? Inclusive tem bastante o movimento sindicalista, atribui também o movimento estudantil, e ele coloca uma ideia, uma volta da democrática, uma concepção de uma perspectiva democrática. Isso faz com que ele consiga trazer as pessoas para dentro do movimento ali. E ele aproveita, né, o fim desse nazifascismo e começa a implementar várias medidas, né. Na época, o líder, né, do partido ele tinha sido preso, ele já tinha sido confiscado, então essa medida foi implementada pelos seus sucessores. Beleza? E um ponto muito importante que deve se destacar que o quê?
que o Partido Comunista ele é o partido de principal oposição a esse nazifascismo. Isso aí a gente não pode nunca deixar de esquecer. Nós podemos entender também que o que, né? Por ser uma ditadura, por ser um movimento extremamente coeso do ponto de vista da autoridade, as Forças Armadas, em certa medida, começaram também a questionar esse momento. Portugal, economicamente, já não ia numa condição muito boa, né? E aí o que que acontece? Nós temos uma divisão dentro dos oficialatos. Eles foram fundamentais para a gente entender o processo revolucionário. E aí nós tivemos uma divisão entre baixa patente e alta patente de alguns militares que aderiram à revolução, outros não. O Partido Comunista ele começou a coagir, conseguir a infiltrar dentro desses movimentos de força armada, e aí a partir de 1973 nós tivemos grandes batalhas. E aí, aqui que está um ponto crucial para a gente falar sobre o início desse processo revolucionário, é uma música chamada de Granola Viola Morena. Essa música ela foi fundamental, implementada, né, nas rádios, né, ela foi tocada nas rádios e existiu como um sentido de alerta, um sentido, um código para que as pessoas pudessem ir para a rua fazer esse processo revolucionário. E aí tivemos as tomadas, né, de algumas capitais, como Lisboa, entre outros lugares ali em Portugal. E aí, o FMA, né, que é Forças Militares Armadas, fizeram com que tomassem a rua, né? E aí, por isso que o nome agora vem Revolução dos Cravos, porque os militares, eles colocaram um cravo, né, uma rosa, né, dentro do bico do fuzil. Isso representando uma ideia de o quê, né? De paz, de harmonia, um caráter pacífico. E os militares que não fossem aderindo a esse processo, as pessoas iam na rua e colocavam essa rosa, lembrando que do ponto de vista da ditadura já estava ficando mais insustentável. Salazar já tinha morrido, né? Já tinha entrado em óbito ali a partir de 1970, ele bateu de cabeça, caiu, não teve mais condições, e aí ele foi sucedido, e aí nós temos o fim desse regime autoritário imposto ali a partir de 1932. Beleza? Outro ponto, né, foi instaurado, né, alguns outros foi instaurado outros tipos de governo. Amistício Tomás era o presidente da República na época, ele foi deposto, o regime ele caiu sem muita resistência, e aí foram colocados um processo de disputa pós-revolução, porque vai se instaurar novamente ali dentro daquele contexto uma instabilidade política, já que acabou um regime e agora vai tentar vigorar, né, outros sistemas e outras figuras políticas tentando adentrar e penetrar agora nesse sistema institucional. E aí nós temos o que, né? Quem vai assumir naquele momento vai ser o Antônio Spínola, ele que era ligado a Salazar, né, mas era visto muito mais como um moderado. E Antônio Spínola, ele vai assumir como presidente da República. E aí, lembrando que Portugal, como eu falei para vocês, era uma república parlamentarista. Nós temos o parlamento e nós temos o presidente, um é chefe de Estado, outro é chefe de governo. Beleza? E aí, né, assume o Vorká Gonçalves ali a partir de 1974. E aí nós temos, né, esse primeiro-ministro voltado para uma concepção mais capitalista. A esquerda revolucionária, observando esse momento, modifica esse primeiro-ministro, né? E aí nós temos o Costa Gomes, que era um general de esquerda, assumindo, né, agora esse governo. E aí vai ser implementado várias medidas que configuraria como uma ascensão da classe popular em Portugal. Nós temos a aprovação de uma reforma agrária, nesse momento que a esquerda revolucionária ela assume já o Congresso, né? Nós temos a implementação de uma reforma agrária, nós temos a nacionalização dos bancos, a estatização da economia, a economia ela fica mais estatizada, né? Agora do caráter mais do Estado. Nós temos agora Portugal transitando cada vez mais para as ideologias socialistas. A Constituição de 76 ela é implementada através dessa perspectiva, né? Porém, a partir de um processo eleitoral dentro das assembleias constituintes, Portugal ela vai sofrer um embate, a esquerda revolucionária sofre um embate muito grande. E aí, a partir disso,
nós temos um racha dentro da própria esquerda, né? Uma perspectiva mais revolucionária, outra uma perspectiva mais liberal, ganhando outros moldes e outros caráteres, e ocorreu uma profunda diferenciação. E aí nós tivemos o fim do que nós conhecemos como a Revolução dos Cravos, beleza? Eu trouxe esse tema, né, porque eu tô gravando esse vídeo agora aqui em 2026, e na prova da UERJ 2026 caiu uma questão sobre a Revolução dos Cravos. É um período pouco conhecido, pouco falado, pouco se entende sobre esse assunto, é um contexto muito rápido mesmo de se entender, mas eu acho muito legal para a gente tornar o nosso canal cada vez mais completo. Eu acho que só da gente entender o conceito de revolução, entender o período histórico e entender as causas e as consequências, isso já é o suficiente para a gente entender esse processo da Revolução dos Cravos, esse processo histórico de modo geral. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Compartilham esse vídeo, manda para os amigos, manda para as amigas, manda para os cria, manda para as cria. É nóis.